Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma aula do Caminho Sagrado, em especial nessa, que a gente vai falar de propósito, que é um tema que me encanta. E vai ser um prazer compartilhar um pouco dessa experiência e até da literatura mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer, preparando esse mecanismo para vocês. Mas essa aula ela vai ser bem diferente. É pelas energias de peixes, que depois eu vou explicar, né, a conexão entre a forma que a gente vai fazer essa aula com a energia desse signo, e o porquê, vai ficar claro para vocês o porquê que a gente está fazendo de uma maneira diferente. Mas até antes de chegar nesse assunto, antes de chegar nesse tema, antes de chegar nessa energia de peixes, eu queria que a gente chegasse. Então, como sempre, a gente vai começar a aula com uma meditação. Só que a meditação de hoje vai ser um pouquinho diferente. A energia de peixes fala muito de arte. Vamos começar com uma dança. Eu gosto muito de apresentar uma técnica de meditação nova que é através do movimento, porque muitas pessoas me perguntam, Mi, não consigo ficar quieta, meditar, não é para mim. E eu acho que tem várias formas da gente fazer isso. E a atenção plena, que é a meditação, a presença, esse sentimento de ancoramento, ela não precisa vir através de você parar, sentar e fechar os olhos. Ela não precisa ser só através da respiração, apesar da respiração ser um mecanismo incrível. Mas tem várias formas da gente fazer isso, e hoje eu quero explorar uma bem diferente com vocês. Então, a nossa meditação vai ser uma meditação ativa, ou seja, faremos ela nos movimentando. E eu quero convidar você a levantar aí de onde você estiver e deixar para trás todos os julgamentos, as suas próprias autocríticas. Ah, não vou fazer isso, não quero. Deixa tudo para trás. Agora eu vou colocar uma música e a única coisa que eu vou te pedir é para que você se movimente no ritmo que você quiser, no ritmo que você sentir, e perceba o seu corpo nesse movimento. Percebe a sola do seu pé no piso. Percebe como o que o teu corpo te pede, para que lado ele quer movimentar. Percebe a tua respiração. Não importa se está bonito, se está feio. Então, eu vou de verdade pedir para que vocês coloquem num lugar à vontade, que vocês possam se movimentar livremente, sem ter essa percepção de julgamento, ainda que de outra pessoa. Mas convido vocês a fazerem esse exercício de coração aberto. Bora lá! Então, achei aqui a nossa playlist do Caminho Sagrado. Vou deixar o link aqui para quem quiser. Eu gosto sempre de criar playlists para os projetos que eu toco, porque eu acho que ajuda a gente a entrar no clima. Então, quando vocês estiverem de boa, se vocês curtirem essa vibe de música, tá disponível, tá? Darling, darling, you're beautiful. Gotta keep your head up. Never let anything bring you down. Sunshine will always come around. Stay strong, move on. You have such a beautiful soul. Let your energy radiate. Darling, darling, you're beautiful. You gotta keep your head up. Never let anything bring you down. The sunshine will always come around. Stay strong, move on. You have such a beautiful soul. Let your energy radiate. Darling, darling, remember days will get much better. Darling, darling, you can make it through the stormy weather. Darling, darling, please
Please don't ever give up. Darling, darling, you gotta keep your head up. Darling, darling, remember days will get much better. Darling, darling, you can make it through the stormy weather. Darling, darling, please don't ever give up. Darling, darling, you gotta keep your head up. Vamos acalmando, voltando para o lugar. Sentando-se na sua posição confortável. Respirando profundamente. Deixando o corpo vibrar. Deixando o coração desacelerar um pouquinho. Essa é uma forma muito, muito boa da gente se preparar também para receber algum conhecimento. Às vezes a nossa cabeça fica numa agitação super a mil e o nosso corpo não consegue extravasar um pouco dessa energia. Então lembrem-se sempre que vocês têm isso à disposição de vocês. E vamos começar a nossa aula. A gente vai falar de propósito hoje. É um tema que me encanta e que tem super a ver com a energia pisciana. Ajudar vocês a entrarem no clima da aula, a entrarem no tema dessa aula. Eu vou falar um pouquinho do que é a energia pisciana e por que essa questão do propósito está tão relacionada com essa energia desse signo. Talvez não seja tão claro para todo mundo que não conhece de astrologia. Então, só para dar um fundamento aqui, né, uma base para vocês. Peixes é o último signo do zodíaco. Quando a gente fala de toda a roda, né, zodiacal, a gente tem 12 signos, e a ordem que esses signos estão dispostas, né, as constelações em si, que deram origem a esses signos, elas estão numa sequência, e é uma sequência muito lógica, uma vez que a gente começa a entender e integrar essas energias. Então, brevemente, Áries fala muito do princípio das coisas, do início do eu que começa a surgir ali. A gente tem o surgimento do ego um pouco mais para frente no signo de Leão. E as coisas vão evoluindo, vão caminhando até chegarem em Peixes, que é o momento que a gente retorna para o né? A gente retorna para o todo. Em Peixes, a gente tem essa questão do oceano, dessa massa, esse volume de água imenso, onde todos nós estamos inseridos, do qual todos nós fazemos parte, e fala dessa conexão com algo maior. Uma vez que você já passou por todo o princípio de identificação, de identidade, você chega um determinado momento que você ganha essa maturidade, experiência, essa roupagem para se unir novamente, se mesclar com o todo. Então, Peixes vai falar muito dessa energia, de assumir o seu papel dentro desse oceano de possibilidades e de oportunidades que circunda a gente. E aí, o que é que acontece quando a gente entra em contato com esse mundaréu de água, né, dos oceanos? Duas coisas podem acontecer. Ou você se maravilha com a grandeza, com a beleza disso, e se conecta a algo que é inexplicável, porque você, sendo um peixe dentro do oceano, você jamais vai conhecer todos os detalhes dessa engrenagem, e você pode ficar maravilhado com isso, né? Ou você pode ir para uma energia de negação, de escapismo, de ser muito conteúdo, muita água, muita coisa para você assimilar, e você querer fugir um pouco da realidade, porque é difícil encarar e lidar com aquilo de alguma maneira. Então, Peixes tem esses dois lados, né? A energia ser bem integrada, você se une. A energia, se ela não consegue ser bem integrada, você acaba indo para uma questão de alienação mesmo. A arte, ela é fundamental para você conseguir
compreender esse oceano, porque você não vai compreender esse oceano sendo peixe, compreender um negócio que você está imerso, você está dentro, né? Pedir para a gente explicar o ar é uma coisa dificílima. Pedir para a gente explicar o universo inteiro, né? Indo para uma questão de perspectiva nossa, é uma coisa dificílima. O que é você dentro do universo? O mecanismo que a gente tem, a ferramenta que a gente tem para conseguir fazer isso é o nosso coração. Porque é esse órgão aqui, aí falando físico mesmo, é esse órgão aqui que nos conecta e que é responsável por garantir que tudo esteja funcionando. Claro, não estou falando de vocês não pensarem, não terem a questão da racionalização, ela é importante, a gente vai inclusive entender como, mas o que vai te ditar o norte, o que vai te colocar conectado com o oceano maior do qual você faz parte, é o seu coração, é o seu sentir. Porque aqui a gente não precisa racionalizar tanto. Aqui a gente compreende sem saber. Você não entende como as coisas funcionam, mas você sente. Então, ele é um instrumento que está mais afinado com essa volumetria, vou colocar assim, de informação que a gente tem no Oceano de Peixes. É o canal direto com as leis de Deus. É aqui que a gente sente. A gente vai precisar da arte para dar vazão a isso que a gente sente. A arte vai ser o mecanismo, a linguagem de fala do nosso coração. A música, a poesia, um quadro, uma cor, algo que te coloque em contato com um mundo que não é necessariamente material. É também material, mas não é só material. Vai além, tem alguma coisa que você não consegue explicar, mas que você sente, porque a gente tem esse instrumento apto a captar essas energias. E, obviamente, falaremos de espiritualidade. E aqui, espiritualidade não é religião, tá? A gente não vai falar, por mais que eu goste de usar, porque para mim é uma palavra que faz sentido, a palavra Deus, de Deus não, especificamente não no sentido de religião, a gente vai falar de Deus no sentido de consciência, no sentido de, independente da religião que você que você pratica ou não pratica, não importa. A gente vai falar de conexão, de ser parte de algo maior que a gente mesmo. E o universo de peixes, dessa energia pisciana, fala muito disso. Fala do inconsciente, fala dessa imensidão oceânica, fala dessa questão do pertencimento, de você estar dentro de algo maior que você, mas do qual você compõe, né? Um oceano sem peixes não seria um oceano, né? Não teria a riqueza, a vida que tem os oceanos hoje. Só é tudo que é por conta dos componentes. Então, os componentes são muito importantes, né, para a existência do oceano como ele funciona hoje. Cada um tem o seu papel ali. Então, a gente vai falar desse diálogo entre o mundo interno e o mundo externo, mas esse externo indo um pouco além, né? Essa conexão com algo realmente maior que a gente mesmo. Nessa vastidão da energia pisciana, que é o que faz essa ponte de empatia, o que a gente consegue sentir o do outro como nosso, o que a gente consegue se colocar a serviço e conectar com algo maior, a gente vai falar de propósito. Então, vai partir desse lugar. Tá, e como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, muita gente me pergunta, Mi, qual que é o meu propósito? Nossa, essa é uma questão que aflige, assim, tipo, geral. Eu mesma já me vi aflita um pouco com a falta desse conhecimento, de, eu tenho que saber o que eu vou fazer aqui. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Eu sempre me indaguei muito isso. E até por uma época da minha vida isso tomou um espaço, me deixou realmente ansiosa, porque eu queria, nossa, entender o que eu vim fazer no mundo, né? Então, para já tirar essa dúvida do coração de vocês, eu vou repetir uma coisa que eu falo em muitos lugares, é possível até que eu já tenha falado nas aulas anteriores, que é o teu propósito é o mesmo que o meu, é ser humano. Tá, Mi, o que é isso? O que é ser humano? Cara, a gente tá num mundo em que nós somos animais, mas que, diferente dos animais, em uma coisa, que é a capacidade de criar arte e pensar, a gente tem que evoluir. É aí que a gente tem que, é aí que tá o nosso diferencial, o nosso plus a mais, como eu gosto de brincar. Em todo o resto, você é um animal, com instintos
de preservação, com instintos de procriação, com necessidade de prazeres. Ouso dizer até que as emoções, tem um livro do Yuval Harari, Homo Deus, que ele fala que é comprovado já as emoções, que emoções são presentes em porcos. Cara, a gente não se distancia dos animais, em nada. Mas eu não vejo o animal se reunindo para ir à igreja. Eu não vejo o animal se reunindo para pintar um quadro, para escrever um livro. São nessas coisas que a gente consegue se diferenciar, construindo equipamentos tecnológicos, entendem? Então, a nossa raça humana, ela tem um objetivo maior, que é justamente sermos humanos. Aí você fala, óbvio, né? Não é tão óbvio assim. Porque o ser humano, ele já indica que você deve fazer algo para outros, que você deve se colocar a serviço de algo maior. Indica que você tem que buscar a humanidade e não buscar em satisfazer só os seus prazeres, os seus desejos internos. Em muitas vezes, em muitos momentos, a gente se pega justamente querendo tudo só pra gente. Só para nos satisfazer, para satisfazer as nossas necessidades. A gente quer um amor para satisfazer o nosso emocional. A gente quer um trabalho dos sonhos para realizar o nosso profissional. A gente quer. Cadê a diferenciação para o animal aí? Então, já te adianto logo de partida que o seu propósito é ser humano. O seu, o meu, o nosso propósito é ser humano. Compete ao animal ser animal. Compete à planta buscar energia. A gente tem que ser humano. A gente veio aqui para isso. É a fatalidade, é o determinismo. Vou colocar esse ponto só como pano de fundo, mas não é disso exatamente que a gente vai discutir hoje, tá? Porque isso não tem muita discussão, na real. É o nosso objetivo e acabou. E aí a seguinte pergunta que eu me fiz, e por isso que eu vou compartilhar com vocês, é, tá, meu propósito é ser humano, mas como eu faço isso? Vim aqui, não estou aqui a passeio, né? Meu propósito é a humanidade, é me colocar a serviço de algo maior. Mas como eu faço isso? De onde tiro isso? Como é que eu vejo pessoas tão realizadas e eu, né, não, não tenho, quero essa realização e não tenho? E aí a gente vai entrar no tema dessa aula, que é como buscar esse propósito, que é como ser humano no dia a dia, que é como a gente se tornar profissional em nós mesmos, né? Então é com muito prazer que eu vou abordar esse assunto com vocês. Como eu vou abordar esse assunto? Através da arte, porque eu acho que a arte ajuda imensamente a gente a se conectar com esse mundo mais intangível da sensibilidade, da espiritualidade, de nos colocar a serviço para algo maior que a gente mesmo. Mas antes da gente entrar na parte, né, pôr a mão na massa e entrar nisso, eu só queria falar que o propósito, por mais que muita gente hoje em dia resume ele a profissional, propósito profissional. E tem uma relação grande, se a gente for pensar. Mas ele jamais é só profissional. E, inclusive, ele é desprovido de resultado. E isso a gente vai falar mais para frente. Mas o ponto aqui que eu gostaria que a gente já partisse, né, dessa aula desatrelando é o conceito de sou bem-sucedida na minha profissão versus sou bem-sucedida em encontrar meu propósito, tá? Que eu acho que é uma coisa, é um erro muito comum. Já cometi esse erro e conheço muitas pessoas que vêm, principalmente em consulta, perguntando disso. Isso quer dizer que você não possa exercer o seu propósito de vida através da sua profissão? Não, não, muito pelo contrário, você pode, muitas pessoas o fazem. Mas o exercer o seu propósito de vida, o ser humano, ele acontece em todas as esferas da sua vida. Ele é um trabalho constante, de 24/7. Você realiza esse propósito até dormindo. Então, eu queria que a gente desvinculasse um pouco aqui a questão do objetivo profissional, porque, obviamente, o propósito vai permear também a esfera profissional, mas ele não se resume a ela, ok? E eu não quero que a gente atrele essa questão de fazer o nosso propósito, colocar o nosso propósito à vida com o sucesso profissional nos moldes de sucesso que a sociedade tem hoje. Porque senão a gente entra num parâmetro muito distorcido e aí vai ficar muito difícil para vocês entenderem a mensagem que eu estou querendo passar aqui, tá?
Então, para facilitar um pouquinho, a gente vai começar falando de uma obra, que é o mito do fantasma da ópera. Primeiro, o que é um mito? Mitos são estruturas, histórias, enfim, que falam de um personagem. Geralmente, esse personagem, uma pessoa, ele é trabalhado de diversas óticas dentro de um mito, por diversos personagens dentro de um mito. Então, usando o exemplo do fantasma da ópera, a gente tem a Christine, que é a principal, né, a mulher da história. A gente tem o fantasma da ópera, a gente tem o Raul, a gente tem o teatro, a gente tem vários componentes que são representações da Christine. Todos eles. A gente só está falando de uma pessoa, a Christine. E aí, eu quero que vocês entendam isso, porque normalmente os mitos, esse personagem central, ele não é a Michelle, a Flávia, a Gabi, o Pedro. Não são pessoas assim do dia a dia, claro que podem ser, mas eles falam da jornada evolutiva do homem, eles falam da raça humana, eles se aplicam a todas as pessoas que em algum momento vão vivenciar uma situação que vá para mim. Então não é literal, tá? Mas funciona para todo mundo. Porque normalmente os contos, as obras que são mitológicas, elas têm esse caráter de conseguir ser empregável em qualquer momento da nossa vida. Porque elas têm esses diálogos internos, essas questões que a gente vai vivenciando ao longo, né, das nossas vidas. Dentro desse mito do fantasma da ópera, quem não conhece, vou contar super brevemente, mas a gente tem a Christine, que é uma cantora. Ela tá ali, ela cresceu num teatro, ela perdeu o pai muito cedo, cresceu num teatro, e chega um determinado momento em que, em Paris, a cantora principal da ópera, ela tem um problema que ela não consegue, ela não faz a apresentação. E a Christine é colocada como substituta, do ato principal. Então ela vai lá e ela canta esse ato principal. No dia em que esse teatro é inaugurado, né, reinaugurado, e a Christine, ela entra como principal, ela sempre foi coadjuvante, todo mundo fica maravilhado com a voz dela, que é uma coisa assim belíssima, que, né, onde estava essa sensação, né, essa pessoa que canta tão bem. E aí, na plateia, tava um namorado de infância dela, né, um rolinho do passado ali. E ele vai atrás dela e começa aquele romance, né? E ao mesmo tempo, ela começa a ter visões de um fantasma dentro da ópera na qual ela morava, né? E ficava ali uma boa parte do seu tempo. E o fantasma também se apaixona por ela. Então ela fica entre um mundo e outro. Ela fica entre o Raul, que é esse amor da infância dela, que, né, oferece tudo que é seguro para ela, tudo que é confortável, todo o ambiente conhecido, mas ela também sente uma atração muito grande por esse fantasma, que é um lado mais sombrio, misterioso, que ela não entende muito bem, mas que ela tem uma conexão muito forte com ele. E ele começa, esse fantasma, a fazer um alvoroço no teatro, porque ele morava no subterrâneo do teatro, ele começa a fazer um alvoroço para que a Christine se apresente cada vez mais, para que ela cante cada vez mais. E ele começa a, assim, aparecer para ela muitas vezes e causar esse tumulto na vida dela, né? De você tem que cantar, você tem que ser minha, você tem que ficar comigo, né? Tem toda uma questão ali de muita entrega, tal. E o Raul, por outro lado, ele fica, não, fica, nossa, não, vou te oferecer um porto seguro, você não precisa ficar vivendo isso, essa turbulência toda, isso não tá certo, vem pra luz do dia, vem pro palco. Não quero que você fique assim, tipo, nossa, presa nisso, né? Então começa ali a rolar a Christine começa a ficar maluca, né, entre esses dois. E tem várias coisas que acontecem, o fantasma começa a matar um monte de gente do teatro, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito da questão do fantasma versus o Raul, apesar que eu recomendo muito, tem uma palestra incrível da professora Lucilena Galvão, do Nova Acrópole, que eu também vou deixar aqui no link da aula, que ela faz toda a análise filosófica desse mito, desse teatro, né, do fantasma da ópera. Mas tem um momento, e vai ser esse momento, que
vai nortear nossa aula de hoje, que é o momento que ela canta pela primeira vez e o fantasma leva ela para o porão dele pela primeira vez. É feita a primeira conexão entre Christine e o fantasma da ópera. Então, eu vou colocar para vocês o momento em que isso acontece. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na letra dessa música. E a gente vai passar pela letra dessa música depois, vai ser a nossa aula de hoje. A gente vai debulhar essa música inteirinha, a gente vai entrar linha a linha em explicar o que está sendo dito ali. E eu coloquei a letra em português e em inglês, porque tem algumas coisas, a tradução ficou ótima, eu acho, da letra inteira dessa música, mas tem algumas palavras em inglês que eu ainda acho que traduzem melhor. Então eu vou colocar para vocês o trailer dessa música, porque eu acho que dá uma sensação de efeito visual melhor. Sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes the imagination. Silently the senses abandon their defenses. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold, unfeeling light, and listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life you knew before. Close your eyes, let your spirit start to soar. And you live as you've never lived before. Softly, deftly, music shall caress you. Hear it, feel it, secretly possess you. Open up your mind, let your fantasies unwind in this darkness that you know you cannot find. The darkness of the music of the night. Let your mind start a journey through a strange new world. Leave all thoughts of the life you knew before. Let your soul take you where you long to be. Only then can you belong to me. Floating, falling, sweet intoxication. Touch me, trust me, savor each sensation. Let the dream begin, let your darker side give in to the power of the music that I write
power of the music of the Eu vou confessar para vocês que eu demorei bastante para compreender todo o simbolismo desse filme, da peça de teatro, e essa palestra da Lucilena, como eu disse para vocês, foi uma que abriu minha cabeça, porque eu não entendia o fuzuê que rolava em torno do fantasma da ópera, não via o que as pessoas viam, né? E eu acho que, assim, pouquíssimas pessoas conhecem na profundidade que a Lucilena traz. Mas uma vez que eu entendi, virou um dos meus espetáculos favoritos. Eu fui várias vezes quando teve em São Paulo, porque é muito profundo, muito, muito, muito profundo. E aí agora, né, conhecendo um pouquinho disso, eu acho que essa música inteira, ela tem uma simbologia bizarra, assim, pra gente. É de uma riqueza para quem está nesse caminho de encontrar o propósito, é quase que um manual de instruções, né? Então, vamos destrinchar essa música aqui, e eu vou refletindo com vocês em cada estrofe, para que a gente, de fato, compreenda, né, esse magnífico, belíssimo manual de instruções que veio desse livro. Então, começando pela primeira estrofe, a gente tem o seguinte verso: cai a noite, abre o pensamento, vem no escuro, forte o sentimento. Todos os sentidos entregam-se rendidos. O que é isso? O nosso propósito, ele é uma coisa que todo mundo tem, o propósito de ser humano, e aí eu não vou ficar repetindo isso o tempo inteiro aqui na aula, mas como que você é humano? Como que você traz essa humanidade à tona? Desvendando e deixando que a sua essência mais profunda floresça. É dessa maneira que a gente vai fazer nosso propósito valer. Todo mundo tem isso dentro de si. Todo mundo sabe para que veio. Por mais que você não se lembre, por mais que você não entenda perfeitamente, você sente o que você veio fazer aqui. Só que a gente está tão acostumado a ficar longe disso, está tão acostumado com os padrões, né, que são impostos, com agora é isso, agora é aquilo, você tem que ser bem-sucedido, e que a gente se perde de encontrar esse elo para nós mesmos, que a gente perde de ouvir a nossa voz interna, que a gente perde de se conectar com o que nos nutre de verdade, com o que nutre a nossa essência, com o que transborda desse lugar que a gente tem aqui, que, nossa, a gente se sente abastecido quando a gente entra em contato. Então, quando ele coloca aqui, né, na primeira estrofe, cai a noite, abre o pensamento, é quando a gente se afasta desse tumulto do dia e a gente fica mais no nosso silêncio interior, na nossa casa interna, que a gente se volta para dentro, que a gente começa a perceber, opa, tem algo aqui. Não é a luz do dia, claríssimo, é algo que é dentro, é na noite. É quando a gente aprofunda, quando a gente vai dormir, que, opa, começa a aparecer coisas aqui que eu não tinha percebido. Vem no escuro. E ele fala, forte o sentimento. Vem no escuro, forte o sentimento. É do sentir que a gente está falando. Não vem na cabeça. Não é uma coisa que você consegue racionalizar a sua essência.
Você pode até eventualmente chegar a conseguir racionalizar, mas não é esse o objetivo. É algo que você sente, afinado com esse instrumento aqui. Você vê com os olhos do coração. O essencial é invisível aos olhos, como fala no Pequeno Príncipe, mas só se vê bem com os olhos do coração. É esse olho que a gente está falando, do sentimento, do sentir. Não é do físico, não é do toque, do claro, do visível. E aí, por isso que ele já coloca, vem no escuro, forte o sentimento. É nesse instrumento que você vai se conectar. E todos os sentidos entregam-se rendidos, onde nada importa. Não é o material que vai importar ali. É algo muito, muito interno, muito íntimo, muito mais profundo. E aí a gente vai querendo, né, ter aquela visibilidade dos holofotes do dia a dia, né, das vozes internas, dos sentidos, das coisas, que isso pertence ao nosso animal, né, que somos também. Não estou falando que isso não é importante, que isso não tem razão, não é isso. Mas o seu propósito, a sua essência, quem você é, na verdade, é absoluto. Não vai depender da sua condição física. Não vai depender de quanto dinheiro você tem no banco. Não é isso. Porque senão, poxa, então Deus seria injusto. Então, uma pessoa que está numa situação ultra vulnerabilidade material não poderia ter propósito? Outra coisa que eu queria falar aqui, todos os sentidos entregam-se rendidos. Em inglês está escrito, silently the senses abandon their defenses. Então, em silêncio, os sentidos abandonam suas defesas. E isso é outra coisa que eu acho que é muito comum acontecer quando a gente começa a entrar em contato com o nosso propósito. Quando a gente começa a enxergar algo no nosso escuro interior, né? Quando a gente começa a sentir com o coração. Nosso sistema de defesa... Opa, o que é isso? Aí já vem o medo, aí já vem o boicote, já vem a autossabotagem. Nesse lugar, quando você está em contato com a sua essência, no momento que você está em contato com ela, você não sente medo. Ali, é como se alguém desligasse a vozinha. Claro que o nosso objetivo é ficar nesse lugar a maior parte do tempo, mas obviamente não é possível ainda, né? A gente ainda não está nesse estágio de evolução, de iluminação. Grandes mestres, grandes líderes já conseguiram, a gente ainda não. Justamente esse é o objetivo, a gente tentar ficar ali a maior parte do tempo. E ali não tem medo, porque ali não tem ego. Ali as defesas, toda aquela... E a racionalidade sendo aqui encarada como uma defesa, ela desarma. A ansiedade do futuro, desarma. A necessidade de reconhecimento, desarma. Calma, doce, noite vem descendo. Sente, ouve como vai crescendo. Aí a gente já faz uma pausa. Calma, doce, a noite vem descendo. Sente, ouve como vai crescendo. Percebem que não é um negócio assim, pá, chegou a noite. Aprofundei em mim mesma, pá, bati naquela escuridão, breu total, tô na vibe da noite, tá. Não é assim que funciona. Não é assim, achei nossa essência. Ela não é, achei nossa essência, achei minha essência, de repente tô nossa, com minha essência. Não é, é um processo. E é um processo que vem aos poucos. É um processo que vem com calma. Ele vai delicadamente ali, abrindo espaço, vai crescendo. Você descobre um pouquinho de você, daqui a pouco você descobre mais um pouquinho. Daqui a pouco você constrói em cima daquilo que você descobriu, mergulha mais um pouquinho. E é um processo infinito, gente. Porque Deus é infinito. Então, a gente mergulhar dentro da gente mesmo é um processo que, assim, não tem linha de chegada. Sempre vai ter algo novo a descobrir. E você sempre vai poder trabalhar mais isso. Você sempre vai poder entrar mais em contato com isso. Sempre vai ter oportunidade de... Tudo é oportunidade, mas é importante, e aqui vem falando que esse processo acontece lentamente, para a gente não ficar com ansiedade de, pum, chegar e, agora é isso, agora eu tô iluminado, agora eu sei da minha essência divina e coloco essa minha essência divina aí em todos os momentos. Por que não é assim? Porque a gente se assustaria. A nossa essência, ela é desprovida de ego.
Ela é absoluta, ela não é relativa. Ela não se identifica com nada. Ela é uma verdade pura e imutável. Imutável. Não tem como mudar a nossa essência. A parte que é nossa de Deus é a nossa parte de Deus, ponto. Não tem como alguém substituir. Como alguém falar o que a gente tem que falar nesse mundo. Como alguém fazer por nós o que nós temos que fazer pela gente nesse mundo. Só que entrar em contato com isso exige que a gente trabalhe, que a gente se trabalhe para conseguir suportar a força que isso tem. A escuridão, ela é pesada. Não é uma coisa que você consegue, assim, pum, você sai da luz do dia e vai pro breu, você não enxerga nada. Você demora um pouquinho para o seu olho começar a se habituar, para você começar a perceber as nuances, senão você se mata no processo. E pior, você não reconhece, você acha que é monstruoso aquilo. Que, como assim? Deus tiraria a gente de um claro para enfiar a gente no escuro. Então tem que ter um preparo para você conseguir apreciar a oportunidade que tem ali. E esse mundo das máscaras que a gente vive, que é perfeitamente simbolizado pelo teatro do Fantasma da Ópera, é um palco aqui, é uma encenação. Ele prepara a gente. Só que se a gente ficar pegado demais ao palco, a gente esquece do que é a música. O palco dá as condições para a música vir. A música que é pura de cada um, que é essa essência divina de cada um. Mas se a gente se apega ao palco, ao instrumento, né, não vem, não vai vir. Então é um processo lento. O fantasma da ópera, no caso, ele quer ajudar, ele quer que a Christine vá de encontro a ele. Ele é essa representação do divino. Ele usa uma máscara. Por que ele usa uma máscara? Porque se ele tirar a máscara na primeira, as pessoas se assustam. Já não é todo mundo que consegue perceber ele ali. Já não é todo mundo que consegue entender e se apaixonar por ele ali. Se ele vai sem máscara, então pronto, é monstro. A gente precisa, às vezes, dessas máscaras para a gente conseguir entrar em contato com essa essência. O que a gente não pode fazer é se apegar à máscara e achar que a gente não vive sem ela. É achar que nada existe se não tiver a máscara. Não, a máscara é um instrumento. E como é que você entra em contato com essa música interna, com essa essência divina? É sentindo. Calma, doce, noite vem descendo. Sente, ouve como vai crescendo. Ele não fala veja, entende? Então é o sentir. Onde que a gente sente? No coração. Vira o rosto em paz, deixa o sol ficar atrás. Sai da claridade. O que é essa claridade que a gente está falando aqui? O sol, em muitas culturas, inclusive na astrologia, ele representa o ego. Claro que ele também representa a essência, no seu lado mais divino. Mas ele representa o ego também. Ele representa a identificação também. Por que a galera brinca que leonino é egocêntrico? Porque o leão é regido pelo sol, o signo de leão é regido pelo sol. Egocêntrico. A casa astrológica que a gente fala de leão é uma casa de ego, de paixões, de identificação, de como você quer que as pessoas te vejam. Isso é ego. O ego, ele tem utilidade? Claro. Quando a gente aprende a trabalhar com ele, ele nos guia em direção à nossa luz. O que você não pode é ficar preso a ele. Então você tem que entender o ego, você tem que se aprofundar no ego, você tem que entender ali o que funciona para você conseguir entender o caminho interno. Você não pode ficar grudado nele. E depois não se desprender e ir em direção ao que é a sua verdadeira essência por conta do ego. Porque daí ele passa de uma ferramenta boa para uma ferramenta nociva. Então o que ele coloca aqui, vira o rosto em paz, deixa o sol ficar atrás, é esse sol, que não é o sol verdadeiro. É aquilo que você reflete. Reflete dos outros, não é teu. É aquilo que você vai em busca, que não tá falando de dentro, não tá vindo de dentro. É uma busca externa, vazia. É aquele holofote de um palco. Não é a música. O holofote não é a música. Não depende do holofote para que a música aconteça. Claro que ele ajuda que fique visível. Ele ajuda a propagação, mas ele não é a música. Ele não pode ser confundido com isso. E a gente, infelizmente, se confunde muito nos dias atuais com essa identificação. A gente só deveria se identificar com Deus. E essa identificação, e eu falo isso, gente, estou no processo, tá? Não falo isso de uma pessoa que já fez isso e que consegue fazer isso em todos os momentos.
Porque cada novo mergulho que você dá é um flash. É uma coisa nova que você descobre, é uma identificação nova que te causa dor, que você vai se desatrelando, você vai se deixando, né, deixando esse sol ficar para trás, mas vai ficando mais fácil, porque você já vai conhecendo os mecanismos, né, daí ele vai sutilizando, né, e aí vai te dando um trabalhinho de entender, perceber essas sutilezas. Vira as costas para a fria luz e então a música virada à escuridão. Vira as costas para esse mundo, vira as costas para as expectativas externas, para o que os outros esperam de você, para o que você acha que você colocou como sucesso na sua cabeça. Esquece tudo isso, olha para dentro. O que seu coração está sentindo? O que te dá aquela alegria que você não consegue explicar, aquele senso de completude que você não consegue explicar, aquilo que te reabastece, que você não consegue explicar. É aí que está a resposta. E a gente sabe, quando a gente toca isso, a gente sabe, vibra tudo, você não precisa de mais nada, aquilo te preenche de uma maneira. É essa música que a gente tem que entrar em contato. O Sol, também na astrologia, ele fala muito de sucesso, de ser solar, né, de ter reconhecimento. O reconhecimento também está atrelado ao ego, porque gera essa identificação, esse mérito, das conquistas. Quando a gente está falando de ser quem a gente veio ser, de ser a gente mesmo, quem a gente é, não importa se você tem sucesso ou se você tem fracasso. Porque o ser humano é um ser falível. A gente não veio para ser perfeito, a gente veio para testar. E aqui eu não estou falando de ser irresponsável, porque uma vez que você conhece alguma coisa, a sua responsabilidade é agir de acordo com aquilo. Senão você vai adquirir uma lei do karma aí, né? Ação e reação. Se você conhece, você vai pagar por isso. E assim, não conhece, vai pagar por isso também. Não importa se você sabia que era banana que você estava plantando, você vai colher banana. Ah, mas eu achei que fosse maçã. A natureza não vai mudar e transformar em maçã só porque você achou que era. Existe uma coisa aqui que é responsabilidade. A responsabilidade todo mundo tem que ter. Ah, eu não vou plantar nada, porque daí, né, eu não erro. Como é que eu vou saber? Melhor não plantar. Opa! Você veio aqui fazer o quê, então? O que você está fazendo vivo? Se não é para tentar, se não é para se encontrar, se não é para colocar a sua voz, a parcela de Deus que é a única que está em você, no mundo, faz valer tua vida. E pelo menos que se fracassar, você está tentando. É melhor do que nem tentar. É no mundo real que as coisas acontecem. E aí, quanto menos você se identifica com essas questões que você traz, que são a sua voz, melhor, né? Porque você não vai ter medo do fracasso. O que é fracasso? Fracassando, dando bom, dando ruim? Tanto faz. Porque o que importa é que você fale. O que importa é que você haja, o que importa é que você viva as experiências. E é por isso que seu coração grita no momento que você se encontra com isso. E é por isso que a falta disso deixa a gente desvitalizado. Quantas pessoas entram em depressões seríssimas? Elas estão tão adormecidas do que enche a alma delas de gratidão, de transbordo, que elas entram em depressões seríssimas. E algumas perdem até a vida no processo. Porque a vida ela acontece aí. Quando a gente entra em contato com essa energia que é única e que é nossa, é aí que transborda. É aí que você consegue trazer sua mensagem. E não tem nada que te pare. É uma força incontrolável. Você vai aos pouquinhos tateando. Você vai aos pouquinhos sentindo. Mas é importante que você busque. Porque quanto mais você se afasta disso, mais desvitalizado você vai ficar. Mais sem vida, mais sem ânimo você vai ficar. O entusiasmado é aquele que carrega Deus em si, que transborda Deus. Se não me engano, é inclusive esse o significado da etimologia da palavra entusiasmado, é carregar Deus. Não tá fora, gente. Tá dentro. Não importa se você vai ter um puta sucesso ou não. O que importa é que quando você faz o que você veio fazer, você se sente em paz, você se sente bem. E não pensem que a pessoa que encontrou o que ela veio fazer, encontrou a sua voz e vai libertar a sua voz, ela não vai ter desafio. É óbvio que ela vai ter desafio. E os desafios vão ser proporcionais à sua entrega, porque existe essa força de resistência do ego, porque ele percebe que ele vai morrer. Ele percebe que quando você encontra a sua voz, você encontra a sua essência, o ego morre.
Então ele luta com todas as forças que ele tem para sobreviver. Ele te enche de medo, ele te enche de barreira, ele te enche de trava, porque ele sabe que quanto mais próximo você estiver daquela potência, mais fraco ele fica. Então você tem que ficar vigilante. É ter desafio pra caramba. E às vezes o desafio vem de forma externa, pra te testar mesmo. Ele vem das pessoas mais próximas, das pessoas que você mais ama, pra te testar se você ama a si mesmo, na intensidade e na proporção que você deveria. E de olhos fechados, deixe entrar o som. Faz de conta que a vida não valeu. Deixa a alma subir até o céu e terás muito além do que era teu. Então esse comecinho aqui, de olhos fechados, deixa entrar o som, faz de conta que a vida não valeu, fala bem dessa perspectiva de sucesso e de fracasso que eu acabei de comentar. Fala bem desse apego. Faz de conta que o ego já era. Não fica linkado a isso. Porque essa não é a sua vida real. Quando você deixa a alma subir até o céu, quando você se encontra com essa essência divina, quando você permite que Deus aflore através de você, que você vira um portal, você vira uma ponte de Deus, que todos nós somos e carregamos uma parcela única que precisa vir ao mundo, porque eu não vou poder descobrir a parcela de vocês, só vocês vão poder descobrir a parcela de vocês. A mágica acontece, gente, quando a gente se abre para ser instrumento de Deus, o mundo melhora. A gente consegue fazer verdadeiros milagres. Se a gente pegar as grandes obras da humanidade, os grandes pintores, os grandes artistas, os grandes escritores, eles foram pontes que só eles puderam trazer. Mozart, Da Vinci, Gaudí, Monet. A gente está falando de pessoas que trouxeram grandes avanços, que viveram para isso. A vida deles era a arte deles. E que só eles puderam fazer. E a gente pode fazer. Não precisa ter a conotação de sucesso. O Van Gogh, se não me engano, morreu pobre, não sabia. O Tesla, gente. Tesla não viu o que ele conseguiu implementar. Ele mudou nosso mundo. A gente tem internet por conta dele. A gente tem energia. O trabalho dele é fantástico por conta dele. E ele não viu isso. Ele morreu pobre. Ele morreu sem o reconhecimento. Não importa, porque não era para isso. Não era pelo reconhecimento que ele continuava as invenções dele. Não era pelo reconhecimento que ele fazia tudo aquilo. Era porque algo dentro dele pedia passagem e ele dava essa passagem, ele dava esse elemento. Tem uma autobiografia do Tesla que chama Minhas Criações. Não importa quantos nãos as pessoas ao redor digam, quanto não compreendido ele seja, dane-se. O que importa é que ele tinha algo dentro dele que ele precisava dar vazão e ele deu. E graças a ele a gente está aqui com energia wireless. Entendem? Se ele ficasse, poxa, mas ninguém tá me reconhecendo, mas eu não vou falar isso não, porque, né, não sei se é certo, tal coisa aqui, poxa, nossa, eu gosto muito, faz meu coração vibrar, mas, não vou, né, que vai que alguém lê alguma poesia minha, vai que alguém me julga por isso, e aí a gente não coloca no mundo aquela parcela de Deus, nossa, que ele só vai acontecer através daquela parcela. Se Mozart falasse assim, acho que não, né? Esqueci agora o nome do outro artista da época. Vê, né? Mozart eu lembro, o outro cara não. O cara tinha técnica, porque ele ficava louco com Mozart. Porque ele chegava com um dia, tava lá, uma sinfonia, porque ele sentia. Vinha do coração. Não era técnica. Não tô falando que a técnica não seja importante. Não estou falando que a gente não tem que ter dedicação. Nossa, muito pelo contrário, porque é uma dedicação imensa aqui, quando a gente se dedica à nossa potência. Porque o desafio que a gente encontra, a barreira que a gente encontra é imensa. Mas quando a gente se coloca portal, Deus faz milagres. Só que você tem que se colocar portal. Você ficar julgando, você ficar travando, você ficar preocupado. Vai rolar. Quando a gente se coloca portal, a gente tem muito além. A gente tem essa visão de Deus. Porque a música aqui, ela não é da Christine. Christine canta a música, mas a música não é dela. A nossa essência, a gente traz ao mundo, a gente é ponte, mas a essência é Deus. No momento que a gente se coloca, a gente deixa Deus passar por entre a gente, através de nós, e a gente acaba tendo muito
mas muito além do que a gente imaginava. E é essa a sintonia que eu queria trazer para vocês. É exatamente essa mensagem que é deixar o seu propósito fluir. É exatamente isso que é trazer e ser você mesmo. Não estou falando aqui de um negócio mirabolante. Estou falando aqui de você ser você. Estou falando aqui de você deixar o que, nossa, te move fluir. Você dá espaço para isso, que, nossa, é aquela coisa que você fala assim, caramba, você perde a noção do tempo quando você está fazendo. Acho que todo mundo tem isso. O Senna, quando ele dirigia, ele falava que nem sabia, ele entrava numa outra dimensão. Ele nem sabia, só estava ali, em presença e entrega. É isso. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem aquele negócio que você pode se dedicar horas e, putz, parece que não passou um segundo. E geralmente, quando a gente se coloca a serviço disso, a resistência começa a vir, a gente vai deixando para trás, a gente vai tratando como um hobby. E aqui eu não estou falando necessariamente de hobby, tá? Eu acho que até se é através de um hobby, você não pode viver dele profissionalmente. Ai, me amo dançar, amo muito dançar, sinto tudo isso que você está falando aí através da dança, mas eu tenho, sei lá, 50 anos e eu não vou ser uma bailarina profissional. Não, você não vai ser uma bailarina profissional. Dificilmente, não posso falar nunca, mas dificilmente você será uma bailarina profissional. Melhor você não largar seu emprego para viver disso. Mas isso não significa que você não possa dançar todo dia durante um tempo que você se determina a fazer. Porque se é isso que abastece sua alma, é isso que você tem que estar fazendo. Não importa se é sua profissão ou não, não importa se é seu ganha-pão ou não. Você tem que estar no contato com isso diariamente. Porque é através disso que você vai encontrar Deus. E aqui, de novo, por que eu falo de desvincular propósito de profissão? O propósito você vive todos os dias. Você faz todos os dias, não importa se aquilo vai gerar uma profissão ou não. A profissão ela é uma roupagem do propósito. E ela pode suprir seu propósito em determinados momentos da sua vida, ela pode se modificar ao longo da sua vida. O seu propósito não se modifica. Mas como é que você vai saber qual que é realmente o seu propósito se você não se permite testar? Se você não se permite fechar os olhos e ir tateando o som? E seguindo o que o seu coração está induzindo. Você não vai conhecer ele logo de cara. Não vai aparecer para você, pum. Ah, Carolina, o seu propósito é ser médica de oncologia na Bahia, no hospital tal. Não é assim. E aí você vai fazer só isso da vida. Não, não é assim. É muito mais que isso. Pode ser que através disso, em algum momento, você se sinta essa realização. Mas ele não pode ser só isso, porque ele não é mortal. O seu propósito é imortal, é absoluto, porque é a parcela de Deus que é imortal, que é absoluta. O seu propósito você pode carregar quando você está cuidando do seu filho, quando você está brincando com seu sobrinho, quando você está trabalhando, quando você está bebendo água, quando você está descansando, você está carregando o seu propósito. Você vive o seu propósito 24/7, a partir do momento que você vai descobrindo isso e que você vai permitindo isso. Todos os sinais de tudo que te rodeia te ajudam a encontrar isso. Se você está com o olhar atento, você pode trabalhar no seu propósito diariamente, 100% do tempo. Isso não vai te cansar, muito pelo contrário. Que o propósito tem uma dose de energia que não é desse mundo. Você vai conhecer em você uma força que você nem imaginava. Calma, lenta, a canção te invade. Chega, entra, já não tens vontade. Abre os teus umbrais e as secretas espirais, fantasias transbordando o coração, com a música que vem da escuridão. Quando a gente vai entrando em contato com isso, vem uma força. A gente vai descobrindo uma força que a gente achava que a gente tinha e vai ficando para trás todo aquele apego, se a gente se permite. Porque a história do fantasma da ópera, a Christine, ela vai chegando perto do fantasma, ela vai sentindo toda essa potência, mas ela não fica com ele no final. E o fantasma é essa representação dessa ponte com o divino. E a Christine não escolhe ele, porque ele assusta ela. Ele pede para que ela se liberte das vontades, do conforto, para que ela confie em alguma coisa que é além, que ela não consegue racionalizar, que ela não consegue ter garantia, que ela não consegue ter certeza. Ela sente. Quando ela tá com ele, o coração dela é aquela coisa assim que... Mas ela não tem certeza. Exige a confiança, exige em deixar o oceano fazer o papel dele. Você não controla o oceano.
Um peixe não controla o oceano. Ele nunca vai conseguir controlar. Porque significa com Raul. Ela não liberta a potência dela. Quantos de nós não libertamos a nossa potência? Quantos de nós não permitimos, por N razões, que aflore, que a gente se conheça, que a gente traga o que a gente tem de melhor? Porque às vezes vem mascarado de uma falsa modéstia. Ai, eu não vou falar que eu sou boa nisso, porque, né, que as pessoas vão pensar. Quem sou eu para falar que eu sou boa nisso? Quem sou eu para estar aqui falando de autoconhecimento com vocês? Eu não tenho formação de psicóloga, eu não tenho nenhum curso de Jung, aqui tem a Ana Clara, mas eu não tenho propriedade para falar de autoconhecimento com vocês. Eu tenho uma experiência de astrologia, isso me capacita? Começa essa voz ruminante. E se a gente se apega a isso, é um ego. Porque, de fato, não sou eu que estou trazendo essas mensagens, eu sou uma pessoa que está aqui disposta a liberar parte do meu tempo para a gente falar disso. Mas essa mensagem, ela não veio de mim, ela não é minha. Imagina se a pessoa que escreveu a letra dessa música pensasse dessa maneira. A gente nunca poderia ter essa ótica. A gente não poderia estar olhando por essa ótica aqui, estudando a essência, o propósito dessa ótica de música do Fantasma da Ópera, gente. E aí, quando a gente vai entrando em contato com isso, o território vai ficando muito místico. Vai ficando... porque aquela coisa, você confia, você não sabe como. A gente não conhece os mecanismos do universo. Eu acho que cada vez que a gente se dispõe, a gente pode conhecer um pouquinho mais, mas a gente não conhece nem de longe a infinidade das coisas que estão à nossa volta, a infinidade do oceano, enquanto peixinhos que somos. Quando você percebe as possibilidades, quando você olha para a natureza, você vê um pôr do sol, quando você se coloca à disposição de algo maior e aquela coisa acontece, quando você observa os grandes milagres, as pessoas que se curam com uma palavra, a quantidade de coisa que pode ser construída através de um sonho, a fantasia domina. Porque a fantasia vira realidade. E a realidade que a gente vê hoje, ela já começa a ficar um pouco uma parcelinha ali das possibilidades. Física quântica fala disso. Uma coisa que eu acho linda nessa passagem dele, abre os teus umbrais e as secretas espirais. Na aula passada a gente falou, né, do movimento de espiral, que é o movimento da evolução. Quando a gente abre os nossos porões, porque acontece bastante também, do tipo, eu tenho que ser evoluída. Então, a partir de agora, eu não me irrito com nada. Eu não tenho inveja, eu não tenho raiva, eu sou uma pessoa pleníssima. Uhum. Aí você sente inveja. Que ela acontece, você sente. Aí você fala, não vou sentir isso, porque isso é feio. Aí vem a raiva, não vou sentir isso, porque isso é feio. Aí você vai abafando tudo aquilo, porque é a positividade, né? Isso quer ser positivo, iluminado. Gente, não é isso. Abre os teus umbrais e as secretas espirais de desenvolvimento, de evolução vão vir daí. Você tem que fuçar no teu porão para ver o que é. Tá, eu tô com medo do quê? Eu tô com raiva de quê? Eu tô com inveja de quê? Se você sentiu, já era. Você não controla o que você sente. O sentimento é uma consequência. Não adianta você ficar lutando com a consequência. O que aquilo tá me falando? O que esse medo tá me falando? Será que eu preciso me preparar mais? Será que eu preciso ter mais estrutura para seguir esse caminho? Ou será que esse medo aqui, ele só tá querendo me desestabilizar? Então ele tá me pedindo resistência para que eu acredite, para que eu confie. Eu tô com inveja, mas por que eu tô com inveja? O que aquela pessoa tem que eu gostaria de ter? Por que eu quero ter isso? Por que isso faz sentido para mim? Entendem? Você usa essas ferramentas, que em tese são ferramentas ruins, para o seu desenvolvimento ético, moral. Cara, você facilita muita coisa, você aprende com o erro dos outros. O errado é você ficar preso no medo, preso na inveja. Mas você tem a possibilidade de dar uma fuçada ali naquela escuridão, nos seus umbrais, nos seus portões ali que você não quer que ninguém veja. Se te mexeu uma situação, se te bagunçou, é porque alguma coisa tem ali que você possa usar. Eu tive um chefe que falava pra mim, não existe omelete sem quebrar ovo. Não tem mesmo. Como é que você vai comer ovo se você não quer tirar ele da casca? E às vezes entrar nos lugares desconfortáveis é complicado. A evolução, viver o nosso propósito, viver quem a gente é, tem que ser integral. Como é que a gente acessa essa integralidade?
fuçando nesses lugares, no que é feio, no que tem juízo de valor, no que você não quer, no que é dolorido. Botando a mão aí também. E eu não tô falando pra você enganchar e ficar no sofrimento, não é isso? Porque o sofrimento é uma escolha. A dor não é, mas o sofrimento é. A inveja não é. Mas ficar invejoso é. Deixa o som te levar a um mundo novo e teu, onde nada é igual ao que passou. Deixa a alma inventar esse jardim, onde então pertencerás a mim. A tua essência, o teu propósito te conduz para um patamar completamente diferente das coisas que você já vivenciou, onde nada é igual ao que passou. Então você não tem que ficar preso aos insucessos que você teve, aos fracassos que você teve e se vitimizar por uma experiência passada. O passado, essa questão de racionalizar, a nossa mente, ela é programada para isso, para pegar as experiências, falar o que pode dar errado aqui e traçar, né, eu fujo disso assim, eu fujo dessa parte assado, e tudo que ela não conhece é desafiador, exige esforço, exige energia, ela vai para o modo mais prático, para o caminho que já está previamente estabelecido. Isso é ótimo, isso poupa um tempo gigante no nosso dia a dia. O que a gente não pode é se submeter a isso é uma ferramenta, isso não é o que rege a nossa vida. Nós regemos isso, não isso nos rege. A partir do momento que a ferramenta se torna mestre, lascou. Porque não é para isso que a mente serve. O mestre é o coração. A mente ajuda o coração a atingir seus objetivos. Mas se ela se torna mestre no lugar do coração, ferrou. E às vezes a gente usa as experiências do passado para determinar o nosso futuro. E a gente determina, e acontece, porque nossa palavra tem poder, nosso pensamento tem poder. Mas quando a gente entra em contato com esse território da essência, quando a gente permite que Deus atue através de nós, quando a gente se coloca nesse trabalho interno para desbloquear tudo que fica na frente da nossa luz interior, da nossa potência, da nossa voz, do que a gente veio trazer para esse mundo, a gente acessa um patamar novo de consciência. A gente acessa um patamar novo de realização, a gente acessa um patamar novo de autoabastecimento, de energia, que é diferente de tudo que a gente viu. A gente sobe um degrauzinho, e nesse degrau os desafios são outros. E nesse degrau, e conforme a gente vai caminhando nessa escada evolutiva, a gente vai tendo a oportunidade de criar, porque Deus é criativo, Ele é o Criador. Nós somos parte de Deus, portanto nós podemos criar a nossa realidade. A gente pode criar o nosso jardim. Quando ele fala, deixa a alma inventar esse jardim, é isso. Escolhe você como vai ser o seu destino a partir dali. Escolhe você como você vai criar, como você vai fazer a sua essência vir ao mundo. Vai ser através da sua carreira, vai ser através da criação dos seus filhos, vai ser através da sua interação com a sua mãe, vai ser através de um hobby, vai ser através de uma prática de yoga matinal, vai ser através de... do quê? Através de quê? Como que você vai servir o mundo? Cria. E é nesse serviço, quando você cria algo, quando você coloca algo em jogo, quando você deixa fluir essa essência que você traz, é que você pertence a Deus, você virou canal. É aí. Você se coloca a serviço. Você está cumprindo seu propósito de ser humano, de servir a humanidade, de trazer à humanidade uma parcela de Deus. Gente, tem gente que cumpre seu propósito fazendo piada, mas que alegra o dia de uma pessoa que estava prestes a pular de uma ponte. Ela ouviu uma palavra, quantas vezes a gente não escutou uma palavra, a gente deu risada, aquilo soltou. Isso é Deus. Imagina se a pessoa que tem esse dom fala assim, não, hoje eu não vou contar piada porque vai que não gosto. Entendem? Isso. Eu não tô falando que precisa ser uma coisa, por mais que existam as coisas, e eu acho que todo momento que você se coloca à disposição do seu instrumento divino, coisas grandiosas vêm, coisas grandiosas podem nascer. Mas não precisa ser algo inatingível, inalcançável. Pode ser uma palavra de conforto, um bom dia. Pode ser você fazer sua atividade física de manhã e você inspirar outras pessoas que estão te observando e falar, cara, olha aquela menina, ela foi malhar logo cedo. Nossa, eu quero fazer isso. Isso muda a vida da pessoa, porque traz saúde, traz vitalidade. O propósito, viver o propósito, fazer o que te enriquece a alma, não precisa ser, tipo, construir a Sagrada Família do Gaudí, entendeu? Pode ser também, claro.
Mas são essas pequenas coisas no dia a dia. E que muitas vezes a gente se boicota, não vou malhar hoje, eu gosto de malhar. Putz, me sinto bem, nossa, gosto, mas não vou, né? Porque, sei lá, tá tão gostosa a cama. E aí você perdeu a oportunidade aquele dia de encontrar com alguém. Você pensou numa coisa super legal pra falar, mas ficou com medo do que o outro ia pensar, e daí você não disse. E aquilo não chegou àquela pessoa que precisava ouvir aquilo naquele determinado momento. Aí você escreveu uma poesia, você olhou e falou assim, puxa, não vou mostrar isso pra ninguém. E aí aquela poesia ficou na tua gaveta, quando ela poderia ter ido pro mundo. Tem um livro da Elizabeth Gilbert, que é a escritora do Comer, Rezar e Amar, chama Grande Magia, se não me engano, em português. E ela fala que as ideias não são da pessoa, né? As ideias são do mundo. E as ideias encontram um portador que tá como se fosse uma antena, né? Que tá apto a receber aquela ideia e transmitir ela ao mundo. E a Elizabeth Gilbert, ela vai falando que ela vai dando vários exemplos de como isso de fato acontece. E ela cita um exemplo dela que eu fiquei meio chocada. Ela fala que ela estava escrevendo um romance sobre a floresta amazônica, e tinha todo um enredo lá de ficção, né, da floresta amazônica, que a floresta engolia o empreendimento que estava sendo construído ali e tal, e não sei o que foi, e ela largou, ela não continuou esse livro, enfiou numa gaveta, depois não tinha mais o jeito para entrar em contato com aquilo, não retomou, né, a escrita desse livro, e passados uns 2 anos, uma amiga dela chamou ela para tomar um café, falou assim, cara, acabei de assinar a publicação do meu próximo livro. Aqui, uma edição para você. E daí, no que ela começou a ler, ela ficou chocada, porque ela nunca comentou essa história por ninguém. E a amiga dela tinha escrito um livro com apenas um nome diferente. Era a mesma história da floresta amazônica, que engolia o empreendimento, tarará, e que o nome dos personagens eram outros. Mas era a mesma história. Daí ela começou a refletir, cara, eu não dei vazão àquela ideia, mas aquela ideia precisava nascer. Mas nasceu pela voz de outra pessoa. Se a gente pegar as grandes invenções no mundo, elas acontecem assim. O avião acontece ao mesmo tempo nos 2 lugares. Quem teve a ideia primeiro foi simultâneo. Tem várias coisas assim. Meu marido trabalha numa empresa de alumínio. Tem 2 pessoas que descobriram a bauxita e a extração do alumínio ao mesmo tempo, em lugares opostos do mundo. Essas coisas acontecem porque a ideia é querendo nascer. E se você, dependendo da ideia, se você não dá a abertura para ela vai nascer de uma outra forma, pela voz de outra pessoa. Mas todo mundo tem algo para dizer, todo mundo tem uma palavra para trazer. E a gente precisa pertencer a Deus. A gente precisa se unir a esse oceano. A gente precisa deixar essa água transitar por entre a gente. A gente faz parte disso. Quando a gente bloqueia isso, a gente se desvitaliza. Aí a gente vai. Leve, solta, estás embriagada. Toca, sente, eis a nova estrada. Deixa-te levar pela sombra em teu olhar, ao poder da minha cálida canção, a música que vem da escuridão. Lindo, né, gente? Aqui ele vai falando como se fosse uma intoxicação, né? Como ela estivesse embriagada num poder, num negócio assim que... E o que é esse embriagado? É que você não consegue ver com clareza. Você não consegue entender todas as nuances. Você não consegue explicar por A mais B como o negócio funciona. Você só precisa deixar ir. Você só precisa deixar fluir. E não atrapalhar. Né? E quando você deixa isso fluir, cara, é uma mágica, é um artista que ele não explica exatamente de onde ele tirou aquele poema, mas ele tirou e tá ali. É o compositor que não se identifica tanto com a música, mas ele foi canal e a música tá ali, ele sabe que ele não é a música, que ela vem de um outro lugar. E ele não sabe explicar como o mecanismo acontece, mas ele tá entregue, ele não tá controlando aquilo, ele não tá querendo limitar aquilo. Ele tá entregue, ele confia. Sabe aquele negócio de Deus protege os bêbados? É isso, porque eles estão completamente em confiança ali. Naquela inebriação, naquela intoxicação. É um pouco disso que ele se refere aqui. Se entrega, você não vai... Cara, deixa, fala, negócio sem filtro. Não tô falando pra gente não ser irresponsável, só tô falando pra gente não filtrar o que não é material nosso. A forma como a gente vai fazer é nossa, mas a mensagem, ela não é nossa. A mensagem é de Deus. Lembre-se do peixe dentro do oceano, ele não é o oceano, ele faz parte do oceano.
A gente vai para a última frase. Tu serás a minha inspiração, música que vem da escuridão. Em inglês tá: You alone can make my song take flight. Help me make the music of the night. Eu gosto mais dessa parte em inglês. Você sozinha pode fazer a minha canção decolar. Me ajude a fazer a música da noite. Então, o que eu queria deixar para vocês nesse encerramento é que o propósito divino de ser você mesmo, só você que pode fazer. Só você pode ser você mesmo. Só você pode trazer as coisas da maneira que você enxerga. Só você pode sentir o que vibra na tua alma. E se tá vibrando aí, se algo tá vibrando aí, não tem certo e errado. Tem que acreditar. Porque Deus não coloca sonhos e vontades no coração de alguém que não possa concluir, que não possa dar vazão. Senão seria crueldade. Todos nós podemos fazer com que essa vibração ela se expanda. Todos nós podemos fazer com que a nossa música aconteça. Todos nós podemos ser inspiração para alguém, podemos ajudar o próximo do nosso ponto. E não é necessário que a gente tente ser ninguém diferente de quem a gente é. Porque a gente nasceu exatamente no lugar que a gente nasceu por um motivo. A gente tem exatamente o background, as ferramentas, as características que a gente tem por um motivo. E a gente está aqui para tentar. A gente está aqui para ofertar isso ao mundo e se render a esse processo. Não tem como você delegar isso para ninguém. Não tem como você fazer vibrar no coração de outra pessoa o que vibra no seu coração. Você não tem como passar a sua voz, a sua palavra para ninguém. Só você pode trazer. Então, o meu convite aqui para vocês hoje é que vocês façam isso. Que vocês encontrem essa alegria que move a alma de vocês. Essa vibração. Que vocês encontrem isso nos desafios. Que vocês encontrem isso no que a vida está acontecendo, está te ofertando ao teu redor o tempo todo. Que vocês encontrem isso nas simbologias das coisas que aparecem no caminho de vocês. Que vocês encontrem essa força que vocês possuem, que vem de Deus, dentro de vocês. Para que vocês resistam às máscaras, resistam ao medo, resistam à ideia do ego, resistam à identificação, resistam e tragam isso à vida. Seja o que for, sem julgamento. O nosso coração não vibra com coisas erradas. O nosso coração não vibra vendo alguém matar alguém. Sejam cada vez mais conscientes de quem vocês são, da bagagem que vocês trazem, das suas escolhas, e vocês vão poder fazer a sua voz chegar cada vez mais longe. Essa música, de fato, ela é uma música que me emociona muito, e eu queria só finalizar essa aula hoje. Primeiro, agradecendo de vocês terem ficado até aqui, mas segundo, contando que eu tinha já há bastante tempo a ideia de, no momento que chegasse a energia de peixes, a gente falar de propósito, mas eu tive um sonho. Essa aula ela foi de fato sonhada. E eu tive um sonho em que eu estava numa ilha, eu já tinha tido esse sonho no passado, enquanto eu estava sonhando, eu me lembrava que eu já tinha sonhado isso, e eu tinha que sobreviver aos leões, e vinham leões me atacar de vários lados, e eu tinha que sobreviver para eu proteger meu filho, a minha criação. E esses leões, eles vinham me atacar, e no momento que eles vinham, eu sentia muito medo, porque eu achava que eles iam me devorar. E eu, de alguma maneira, empurrava eles, porque algo me dizia que era para eu empurrar eles. E a gente ficava, né, pata com mão, e eu empurrava eles e eles sumiam. E no momento que eu fiz isso pela primeira vez, e eu senti aquela segurança de, é assim que eu me reencontro com meu filho, é assim que eu sei que eu vou sobreviver a esse teste, encontrando os meus leões e colocando eles para longe, veio um tenor no meu sonho e começou a cantar essa música. E me arrepia aqui, ó. Porque foi essa música. E recentemente eu me liguei, quando eu tava falando de propósito, que eu ouvi essa música de novo, porque eu lembrei desse sonho, eu falei, cara, é isso. Esse foi o meu jeito de trazer para vocês um pouquinho da minha essência, que é querer contribuir com vocês, com o crescimento de vocês, servir a vocês, para encontrar isso que vibra na alma de vocês. Esse foi literalmente um sonho meu.
que eu estou realizando aqui. Então, eu agradeço muito, muito a oportunidade de fazer isso. Eu agradeço muito à equipe que está trabalhando aqui, que eu não consigo ver, a esse Deus maravilhoso que está trabalhando através de mim, que me deu a oportunidade de presentear vocês com esse sonho, com essa análise dessa música tão linda, tão profunda. Eu espero que todos vocês se conectem com isso e deixem fluir essa energia maravilhosa que vocês carregam dentro de si. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Cai a noite, abre o pensamento, vem no escuro, forte o sentimento, todos os sentidos entregam-se rendidos. Calma, doce noite vem descendo, sente, ouve como vai crescendo, vira o rosto em paz, deixa o sol ficar atrás, vira as costas para a fria luz então. A música virada à escuridão, e de olhos fechados deixa entrar o som, faz de conta que a vida não valeu, deixa a alma subir até o céu. E terás muito além do que era teu. Calma, entra, a canção te invade, chega, entra, já não tens vontade, abre os teus umbrais e as secretas espirais, fantasias transbordando o coração, com a música que vem da escuridão. Deixa o som te levar ao mundo novo e teu, onde nada é igual ao que passou. Deixa a alma inventar esse jardim. Onde então pertencerás a mim. Leve, solta, estás embriagada, toca, sente, eis a nova estrada, deixa-te levar pela sombra em teu olhar, ao poder da minha cânida canção, com a música que vem da escuridão.
home.